versículos 36 em diante, até o final do capítulo. Nós vamos ver aqui algo, instrução que nos fala sobre encontrar paz e salvação. E eu entendo que todos nós, seres humanos normais, queremos encontrar paz e salvação. Sim ou não? Todos nós queremos estar nessa condição de paz e salvação. E aqui, então, nesse relato bíblico, nós vamos ver que há cerca de 2000 anos atrás, Jesus aproveitou uma situação muito peculiar para ensinar um princípio. E é justamente essa situação e esse princípio que nós vamos aqui extrair e, em nome de Jesus, absorver para as nossas vidas. Então, vamos ler do versículo 36 em diante de Lucas 7. Eu quero pedir a sua atenção, porque eu vou estar também aqui parando e ressaltando, explicando algumas coisas para irmos nos contextualizando aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi na casa de alguém, foi convidado, entrou, e se não aconteceu com você, imagine essa situação aí. Alguém te convida para entrar na casa dela, aí você entra na residência, a primeira vez. Imagina você entrando na casa de alguém que você nunca entrou. Aí você entra e normalmente é a sala. Normalmente, às vezes é outra parte, é a lavação ou é a cozinha. Mas você entrou ali na cozinha, na sala, não interessa onde foi. Entrou e essa pessoa então começa a conversar com você. E você está ali, em pé, conversando com a pessoa. E a pessoa está ali também, em pé, conversando com você. Passam-se 5 minutos e ela está conversando, e você está conversando e tal. Passaram os 5 minutos. O que passou pela sua cabeça agora? Poxa, não vai me convidar para sentar? Aí começa a vir umas interrogações. Poxa, por que não me convidou? Estou aqui, eu já estou aqui uns 5 minutos conversando aqui em pé, parado, e a pessoa não... Aí você começa a se sentir desconfortável, não é verdade? Começa a ficar na dúvida. Puxa, pode ter alguma coisa, não sei, né? Você não se sente bem. Eu acho essa uma situação bem estranha, né? E você, no mínimo, vai achar que essa pessoa não quer te convidar para sentar no sofá, na cadeira, não quer ter um tempo com você, não está te tratando, de repente, da forma como você esperava. Agora, por que eu estou aqui refletindo com você sobre essa ilustração? Para a gente poder compreender um pouquinho melhor o que vem em seguida. Aqui, em Lucas 7, do versículo 36 em diante, existe uma situação aqui de Jesus com um homem chamado Simão e uma mulher que de repente entra na casa dele. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, o fariseu, e reclinou-se à mesa. Reclinou-se à mesa. 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Cheio de perfume. Essa versão é a mesma que a minha? Nova tradução na linguagem de hoje. Acho que é, eu vou falar na minha versão aqui. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Porque naquela mesa, a mesa não é igual a nossa hoje em dia, ela é mais baixa. Eles então ficavam ajoelhados, pés para trás. E essa mulher chega por trás de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, vai visualizando a situação. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus
respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Você já deveu alguma coisa a alguém? Um lhe devia 500 denários. 500. E outro, 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem? Disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Aquela pecadora que entrou ali, ficou sabendo que Jesus tinha ido à casa de Simão. E aqui existem alguns aspectos, porque Jesus foi chamado por Simão, ali era um jantar, era uma ocasião especial, e aquela mulher, aqui não fala em que circunstância ela entrou, mas Simão era o dono da casa. E você imagina, aqui a gente consegue enxergar os bastidores da situação, porque Simão, dono da casa, ele pensou daquele jeito: olha, se aqui o Jesus ele fosse mestre mesmo, ele saberia quem estaria tocando ele. Sabia que essa mulher é uma pecadora. Então, olha a forma como ele enxergava a mulher. Olha o conceito que a mulher tinha para ele. Então, subentendemos que essa mulher, ela nem pediu permissão para entrar na casa dele. Porque, isso aqui é teoria, tá? Não está escrito na Bíblia, mas vamos ser aqui lógicos. Se esse homem pensou, tá ali, convidou Jesus para jantar na casa dele, tem uns amigos ali juntos. Você acha que Simão, fariseu, ia deixar uma mulher socialmente considerada como uma pecadora? Aqui não diz que pecado que ela cometeu. Apenas existem suposições. Mas era uma mulher socialmente desprezada. Você acha que Simão ia falar, vem cá jantar com a gente também? Pela cultura judaica, com certeza não. E essa mulher, então, subentendemos que entrou sem pedir permissão, só olhou reto para Jesus e foi. E essa é a ocasião. Vê esta mulher, entrei em sua casa, agora Jesus fala para Simão, entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. A cultura judaica compunha alguns rituais, algumas ações litúrgicas quando recebia alguém, lavar os pés, tudo isso sinal como uma boa hospitalidade. Ungir a cabeça, sinal de respeito, demonstração de valor à presença da pessoa ali na sua casa. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Esse era mais um ato litúrgico judaico. Recebia com um beijo. É sinal de hospitalidade. Seja bem-vindo. Poxa, muito bom que você está aqui. Quando alguém vem na sua casa, você aperta a mão, você abraça, né? E o judeu, então, recebe com um beijo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. O perfume era caríssimo. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Você lembra que Jesus primeiro deu exemplo para Simão sobre aquelas 2 dívidas?
O do 500 denários e do 50, fez aquela comparação. Jesus preparou o caminho, ilustrou para o Simão, entrou nesse assunto e então completa o raciocínio falando, tá vendo? Os pecados dela estão sendo perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então aqui Jesus está descaradamente falando, essa mulher aqui, ela recebeu perdão e está expressando uma gratidão extravagante, porque ela entende que foi muito perdoada. Mas você, Simão, cara, tu nem fez o básico, que é água para os meus pés, um beijo no meu rosto e ungir minha cabeça com óleo. E olha que o cara era um fariseu, conhecedor da lei, altamente conhecedor da liturgia judaica. Isso aqui nos fala algumas coisas. Mas vamos finalizar aqui a passagem. 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando no momento que Jesus fala isso, o mover espiritual que se estabelece naquele momento. Anjos rodando e vindo, espíritos malignos voando, desaparecendo, não aguentando a pressão. Eu fico imaginando a vida daquela mulher a partir daquele momento. 49. Aí vem os amigos do Simão. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Está visualizando o ambiente? Jesus jantando, mulher atrás, Simão provavelmente do lado e os amigos do Simão. E aí você percebe o pensamento do Simão, você percebe o pensamento dos amigos. Um contexto de dúvida, um contexto de algumas coisas que a gente vai ver aqui. Mas Jesus aponta para a mulher, para a pecadora, para a desprezada, por conta da atitude dela, que fala muitas coisas para cada um de nós, e é justamente esse o objetivo de hoje. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Diga salvação. Vá em paz. Por isso que o tema dessa palavra aqui é encontre paz e salvação. E nós vamos então extrair agora uns princípios para nós, para mim e para você. Aqui nós vemos então uma postura de coração que faz uma pessoa chegar à condição de paz e salvação, como aconteceu com essa mulher. Uma mulher socialmente desprezada, com certeza mal falada, mas Jesus faz questão de registrar essa história que estamos contando 2000 anos depois. E eu vou conhecer essa mulher. Você também, amém? Nós vamos conhecê-la. Nós vamos lembrar, puxa, olha, um dia lá em 2022, o Sérgio falou sobre você, nós refletimos sobre a tua vida e foi muito bom para nós. A gente vai estar junto lá falando com ela. Ah, Jesus. Jesus sabia que Simão estava pensando. Você vê ali que quando Simão pensou, Jesus pegou aquilo que ele estava pensando, então contou aquela história dos dois homens ali. Jesus, ele sabe o que está no mais íntimo do teu coração. As pessoas ao redor podem não estar vendo. As pessoas podem não saber e achar outra coisa, te ver de um jeito. Mas Jesus vê você do jeito que você é. Porque você imagina naquele momento, Simão chamou Jesus para jantar na casa dele.
Você imagina que alvoroço que não devia estar lá naquele lugar. Puxa, aquele que muitos estão dizendo que é o Messias, está lá na casa do Simão. Bah, Jesus aceitou o convite de Simão e está lá. Quantos não gostariam de estar naquele lugar? Eu fico imaginando o alvoroço estava ali ao redor, ali fora da casa. E Simão, aqui eu vou então aqui conjecturar aqui, se me permita, né? Eu acho que Simão devia estar grandão. Jesus está aqui. Alguns estudos dizem que há uma possibilidade de Simão ter chamado Jesus lá, juntamente com os outros amigos, para poder testar Jesus. É possibilidade também. Para poder tentar pegar ele em alguma coisa, para seguir o plano, né? De mal falar, de poder quebrar com Jesus, mas não dava, né? E aí, nessa situação, Simão convida Jesus para jantar e Jesus vê isso dentro dele. Jesus olha para o meu coração e para o seu, vê justamente o que nós estamos pensando em cada momento. Simão, então, agiu de uma forma irreverente. Você lembra do que Jesus falou para Simão ali, comparando ele com a mulher pecadora? Simão, na verdade, agiu de uma forma sem reverência. Possivelmente ele estava ali prosa pelo fato de receber o profeta na sua casa. Ele fez de qualquer jeito. Ele não saudou Jesus, não beijou Jesus, não colocou água para lavar os pés, porque era tudo empoeirado, era o mínimo. É como se eu e você recebêssemos alguém em casa e a pessoa vai, te recebe na porta, ela nem te cumprimenta. Ela chama você para dentro, entra aí. Fala assim, entra aí. E aí você entra e começa a conversar 5 minutos e você começa a dar aquele ponto de interrogação na sua cabeça. Ué, e a pessoa está falando com você ali e você percebe que você não é tão bem recebido. Eu já fui na casa de uma pessoa e fui muito mal recebido. É muito estranho. E de família até. E Jesus fala aquilo para Simão. Tá vendo? Comparando com aquela mulher, a pecadora. Aquela mulher que não valia nada. E Simão era o cara. É interessante a gente ressaltar isso aqui, porque muitas vezes nós somos assim. Nós somos irreverentes. Nós não fazemos as coisas da forma como deveríamos fazer. Simão aqui, ele nem mesmo ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Ele não fez o melhor ao receber Jesus. Ele não fez nem o mínimo. Pior, ele teve um olhar mau perante a ação da mulher pecadora, a forma como ele olhou a atitude da mulher, a ótica dele, a percepção dele, cheio de justiça própria. A gente não fala muitas vezes, mas a gente pensa, a gente julga as pessoas, julga até a adoração das pessoas, julga a postura da pessoa. Simão chegou a duvidar do poder de Jesus. Deixa o versículo 39 lá projetado. Se ele fosse profeta, duvidou da condição de Jesus. E aí talvez você esteja pensando assim, poxa, feia coisa esse Simão, né? Mas peraí, vamos lá. Às vezes a gente duvida também do poder de Jesus. Várias vezes nós duvidamos do poder de Jesus. Nós agimos na nossa carne, nós agimos pressionados pela situação do momento, nós agimos mediante as circunstâncias que estão à nossa disposição e não agimos pela fé. Nós cedemos à condição financeira, nós cedemos à pressão de alguém, nós cedemos ao ambiente que estamos, à forma como as pessoas pensam. E não perseveramos em continuar crendo no poder de Jesus, sabendo que Ele é realmente Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fazemos igualzinho ao Simão. A percepção que Simão tinha da mulher pecadora,
A percepção que Simão tinha de Jesus, a percepção que Simão tinha de si mesmo. Porque, gente, para ele duvidar da postura da mulher, ele olhar daquele jeito, para ele pensar mal de Jesus, as pessoas não percebem isso, quer ver? Quando a pessoa está julgando alguém, ela está se colocando como juiz e superior a outra pessoa. E muitas vezes a gente julga as pessoas. A gente olha de uma ótica errada. Simão achava que estava certo. A gente faz a coisa errada achando que está certo. A gente tira as conclusões achando que está certo. Então, nesse momento aqui, a gente está aqui cavucando a vida de Simão para a gente poder se analisar. Por quê? Porque é justamente aí que é o ponto. Aí que está o princípio. Simão julgava o outro. Não discerniu, não compreendeu, nem se ligou que a postura da mulher era uma expressão genuína de adoração. E olha que fariseu deveria entender sobre adoração. Porque só as centenas de atos que eles tinham que cumprir para expressar adoração dentro da liturgia judaica era vasto, era muita coisa. Só que ele não compreendeu uma expressão genuína de adoração de uma mulher pecadora que estava lá, não teve discernimento espiritual. Por favor, repita assim, discernimento espiritual. Ele olhou de outro jeito. E as companhias? E os amigos? Está lá no versículo 49, deixa lá, o pessoal ler. Eita coisa! Quem é esse que até perdoa pecado? Eu fico imaginando eles falando, né? Que a gente só vê a palavra, mas deixa eu, né? Me dá aí a licença poética aí. Que é esse cara aí que acha que perdoa pecado? Ó, se achando. Ah, meu Deus, sabe nada, inocente. Essas posturas, Simão e seus amigos sinalizam algumas coisas. Sinalizam características de reverência, como eu já falei. Sinalizam uma atitude de pouco empenho, vontade enfraquecida. Por quê? Preciso botar a tigela lá de água para receber Jesus, não, tá tudo certo. Olha, não precisa não. Muitas vezes a gente faz assim. Nós fazemos as coisas para Deus de qualquer jeito. Nós não entregamos o nosso melhor. É que tá. E nós ficamos igualzinho a Simão quando nós agimos meia boca para Deus. Aí Jesus mostra a vida da mulher pecadora com uma adoração extravagante, com uma expressão fortíssima de honra, de louvor a Deus, entregando o melhor. Porque faz uma conexão comigo aqui, uma mulher socialmente considerada como uma pecadora, ela cometeu um ato gravíssimo, adultério, sei lá, algo gravíssimo. E com certeza socialmente houve afastamento de pessoas se afastaram dela. Houve perda de privilégios, até mesmo dentro da família. Isso é normal dentro da cultura judaica, na nossa também é. Então essa mulher, com esse frasco de perfume, que era caríssimo, ela então demonstra entregar o seu melhor para Jesus, porque era algo muito caro, muito valioso. E ela vai lá e abençoa Jesus. Ela vai e expressa o seu amor. Ela expressa a sua adoração a Ele de uma forma esplendorosa que ninguém ali naquela sala demonstrou nem um décimo. Gente, essa atitude desses homens, Simão e seus amigos, na nossa vida pode falar sobre desorganização, porque muitas vezes a gente não expressa o melhor, porque a gente entrega qualquer tempo para Deus. A gente vai de qualquer jeito. A gente dá o tempo que sobra, se sobra, porque as outras coisas têm mais valor. O trabalho tem mais valor.
a rotina do dia a dia tem mais valor. Então, a gente entrega alguma migalha para Deus, para demonstrar o nosso amor, para estar com Ele. Essa mulher aproveitou a oportunidade de estar com Jesus. Eu fico imaginando quantos obstáculos essa mulher atravessou para estar com Ele. Os obstáculos da vergonha, os obstáculos do medo, os obstáculos do receio de apanhar, os obstáculos de ser humilhada na frente de todo mundo. Ela então entra naquele ambiente, está nem aí para ninguém, para o que os outros iam pensar, para o que os outros iam falar, para o que os outros iam fazer. Ela entra e extravasa a adoração, porque ela viu Jesus e talvez ela pensou assim, talvez seja a única oportunidade que eu tenha. E eu quero lá expressar esse meu amor. Ela poderia pensar assim, não, Jesus sabe. É normalmente que as pessoas falam quando querem fazer algo de qualquer jeito para Deus. Eu sei que é assim. Ah, Deus sabe. Ah, o Senhor conhece o meu coração. É claro que conhece, não tem nada a ver com isso. Tem a ver o teu coração para Ele. Ele sabe o que está aí. E realmente, Ele está vendo o que você está fazendo na minha boca. E tudo certo. Para Ele não muda nada, muda para ti. E aí, então, essa mulher atravessa todos esses obstáculos. Mulher pecadora. Invade a casa. E começa o serviço da adoração. Beija os pés. Molha com as lágrimas. Enxuga com os cabelos. Derrama perfume. Gente, e ela não estava lá assim, ó. Acho que você concorda comigo. Não está na Bíblia, mas você acha que ela estava lá assim, ó. Aí a lágrima caiu. Tum, enxugou. Deu um beijinho. Você acha que foi assim? O contexto nos mostra o quê? Uma mulher derramada aos pés de Jesus, chorando, emocionada, carregada de amor, de gratidão. Gratidão. E lá procurando dentro das alternativas que ela tinha, ela entregando o melhor em expressão de adoração para Ele. Essa mulher pecadora, ela enxergava Jesus diferente daqueles homens. Fariseus, sábios, socialmente aceitos, referências na sua região. Ela enxergava ele do jeito certo e todo mundo enxergava errado. Ela via ele como Salvador. Ela via ele como aquele que perdoou os pecados dela, que poderia perdoar os pecados dela. Aquele que tinha poder de perdoar os pecados, enquanto os outros colocaram isso em dúvida. Ela era aquela mulher que percebeu o amor de Jesus e por isso, por algum fator, de alguma forma, ela sabia quem Jesus era, alguma coisa aconteceu, ela percebeu, teve discernimento espiritual para entender que Ele era e é o Salvador. É Ele quem perdoa pecados. E se ela estivesse bem com Ele, está tudo certo. Pode todo mundo ao meu redor estar me olhando de outro jeito, falando mal de mim, me vendo de qualquer forma, me maltratando, não importa. Eu quero adorar o meu Senhor. E aí então ela olha da forma certa. Ela enxerga da forma espiritual. E uma coisa central aqui, que para mim é o fato determinante, é essa percepção do erro. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Percepção do erro. E eu quero trabalhar isso com você nessa noite, depois de meia hora falando. Essa mulher sabia o que ela fez, mas ela sabia quem era Jesus. Aqueles homens, eles achavam que sabiam que era Jesus, mas não sabiam. Aquela mulher, ela percebeu o quanto ela era pecadora, ela sabia disso. E aqueles homens não sabiam nada do quanto eram pecadores. Foi por isso que Jesus deu aquele exemplo. Quem é
que foi mais perdoado? Já parou para pensar nisso? Aqui deixa se a gente não olhar com sensibilidade espiritual, percepção espiritual, vai parecer, para quem não tem entendimento, que existe diferença entre pecados e pecados, não é verdade? Porque Jesus mesmo pergunta quem mais foi perdoado. Aí o Simão responde para Jesus: olha, acho que foi aquele que foi perdoado a dívida maior. Aí Jesus então completa, né, a situação falando: olha, beleza, agora vê essa mulher. Então ele entra onde ele quer entrar. Porque a diferença aqui está justamente na percepção do próprio pecado, do próprio erro. Porque a mulher tinha a percepção do erro dela. Aqueles homens, eles não tinham percepção do erro deles, da forma errada que eles viam Jesus, da forma errada que eles olhavam para a mulher, da forma errada a qual eles olhavam a forma da adoração da mulher. Eles não viram da forma certa. E nós, muitas vezes, somos assim. Nós nos deixamos contaminar com os ambientes, com as pessoas que estamos. Nós nos deixamos levar pelos nossos próprios preconceitos. E Jesus está aqui nessa noite convidando a mim e a você para que nós possamos entrar, primeiro, num nível de percepção do nosso erro que só Ele mesmo pode dar. Essa é a primeira coisa. Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. É o que mais acontece. É uma oração que a gente tem que fazer todo dia. Senhor, me faz enxergar o meu pecado. Me faz enxergar o meu erro. E a gente erra todo dia, sim ou não? Lembra aí as pessoas que você lida durante o dia. Mamãe, lembra aí quando você lida com seus filhos. Papai, lembra aí quando você lida com seus filhos. Filhos, lembra aí quando você lida com seus pais. Maridos, esposas, preciso nem falar. Irmãos, como é que você lida com seu irmão? Em relação à sua igreja, em relação aos seus irmãos na fé, seus familiares, seus parentes. A gente erra todo dia. Sim ou não? A gente erra direto. Mas a questão não é o erro o problema, porque errar a gente sabe que vai errar, porque todos nós somos pecadores. A questão é a percepção do erro. Será que a gente percebe? Será que a gente discerne que realmente isso é erro? Eu vou falar para você, o que eu mais vejo são situações que geram problemas entre marido e esposa, irmãos e irmãs, pessoas e pessoas, porque 99,3%, segundo a minha pesquisa que eu acabei de fazer agora, as pessoas não reconhecem o seu erro. Nós somos bem prontos a apontar o erro dos outros, as falhas, as questões externas, mas nós não olhamos para nós e não fazemos essa avaliação constante. Senhor, me mostra, por favor, Espírito de Deus, Espírito Santo, me mostra o meu erro. Porque nós temos que fazer a nossa parte, o que está no nosso controle. A gente quer que as pessoas mudem segundo a nossa vontade, mas primeiro tem que haver uma mudança em nós. Aí é que está. Porque se a gente se conserta em Deus, se nós temos essa percepção em Deus, em cada situação, isso aí é chave para tudo na vida. Se a gente se percebe e consegue entrar por esse caminho da cruz aqui internamente, esse caminho de renúncia própria, esse caminho de disposição em se arrepender do seu erro, do seu pecado, e entregar isso para Jesus e pedir: Senhor, me ajuda. Eu sei que fulano, Beltrano, tem um monte de erro, tem um monte de coisa errada, mas eu quero ser filho de Deus, cheio do Espírito, marido melhor, uma esposa, um filho, um pai. Acontece que a gente faz pouco essa avaliação. E é aí que está a chave de tudo, gente. Quanto mais nós olharmos para nós mesmos, fazermos essa avaliação, sabe o que acontece? Jesus entra em ação. Aí ele toma o lugar, porque quando a gente fala: Senhor, eu preciso de Ti. E você sabe que Jesus perdoa. Você sabe que Ele morreu na cruz para perdoar todos os teus pecados.
para te purificar de toda injustiça, para iluminar o seu caminho. Você sabe disso. Mas, às vezes, a gente tem a visão de Simão e não da mulher pecadora. Essa é a realidade. E Jesus está trazendo essa mensagem hoje para nós, para a gente sair daqui mais aguçado, mais esperto, mais sábio, para constantemente nós fazermos essa avaliação. Senhor, me dá a percepção de mim mesmo, do meu erro. O que eu posso mudar? Como eu devo ser para ser uma pessoa mais cheia do teu Espírito? Para agir no fruto do Espírito? Para agir segundo a tua palavra diz? Como é que a tua palavra diz em relação a essa situação? Me ajuda, Senhor. Me mostra. Essa é a percepção do cristão. E aí, essa é a primeira coisa. Quando a gente está com essa disposição de nos enxergar dessa forma, aí a gente já andou 70% do caminho e a gente olha para Jesus assim e fala: Senhor, me ajuda. Eu preciso de ti porque na minha força não dá. Ah, Márcia, é bom demais. Aí Jesus entra em ação. Quando você apresenta o teu coração a Ele, aí você sai daquela situação de justiça própria e argumentação de Simão, você entra na situação de perceber o quanto que Ele te perdoa, o quanto que Ele te ama. Você começa a perceber isso. E você começa a experimentar esse amor de Deus. Começa a acontecer uma transformação no teu interior que não dá nem para explicar. É algo cada vez mais intenso e mais profundo. É uma condição de salvação e paz que ninguém pode dar. Só Ele. É por esse caminho de perceber o nosso próprio pecado, o nosso próprio erro, porque pecado é erro, é errar o alvo. Então a palavra contemporânea para pecado é erro. Eu costumo usar para a gente poder entender melhor. Perceber o nosso próprio erro abre possibilidades de Jesus entrar e reinar. E aí as transformações acontecem, tanto internas quanto externas. Ele começa a agir até na vida das pessoas ao redor. E começa a ver os milagres, as portas se abrem, outras que têm que se fechar, se fecham. E ele começa a agir de uma forma sobrenatural. Quando fazemos isso, nós percebemos esse amor maravilhoso. Experimentamos isso e aí então isso nos leva a uma condição de gratidão. Uma condição de gratidão, porque, Jesus me perdoa dos meus pecados. Ele sara as minhas feridas. Ele me traz paz. Ele me salva do caminho errado. Quem já ficou apaixonado aqui? O que a gente faz quando a gente está apaixonado? A gente faz até doideira. Faz loucura. Eu não sei se você está apaixonado por Jesus, mas eu sei que quanto mais você conhecê-lo, mais você vai ficar apaixonado. E sabe o que você vai fazer? A tua adoração vai ser cada vez mais extravagante. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai entregar migalhas para Jesus. Migalhas do seu coração, do seu tempo, da sua energia, da sua atenção. Não. Ele vai ser o teu maior amor. Mas sabe como que isso começa? Quando a gente tem percepção do nosso erro. Porque senão, isso não desata. Quando também nós vemos que Ele é poderoso para nos perdoar. E Ele perdoa. Quando nós percebemos que Ele morreu na cruz por nós, e eu fico pensando assim, essa mulher teve essa percepção antes de Jesus morrer na cruz por ela. Imagina depois. Eu admiro essa mulher. Eu não sei qual foi o erro gravíssimo que ela cometeu. Também não sei qual é o erro gravíssimo que você cometeu ou que está cometendo. Mas uma coisa eu sei, que Jesus perdoa, traz salvação e paz. Só precisamos abrir o nosso coração para Ele e decidir, Senhor, muito obrigado por esse tão grande amor. Muito obrigado pelo Senhor fazer isso por mim sem eu merecer. E me dar uma nova oportunidade de começar. E você poder ouvir dele falando assim, vai, paz, a tua fé te salvou. E é isso que ele quer nessa noite. Que qualquer dúvida saia do teu coração. E que seja instalado em você
essa fé extravagante no poder de Jesus, porque Ele pode. Que caia por terra em nome de Jesus qualquer tipo de olhar mal, seja para Jesus, ou seja para até a igreja, que caia por terra todo medo com relação ao sistema religioso por conta de maus testemunhos que você já viu, por coisas que você sofreu de algumas pessoas que fizeram coisas erradas. Não associe isso com Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus todo engano, que caia por terra em nome de Jesus toda incredulidade, e venha sobre o teu coração uma certeza de que Ele é o Salvador e que Ele te conduz nos caminhos de paz e salvação. Mas se lance aos pés dEle, entregue o seu melhor, entregue o melhor de você mesmo para Ele. Que seja despertada em você uma paixão sobrenatural, que você fique apaixonado por Jesus. Gente, eu sou apaixonado por aquela mulher que está lá atrás, minha esposa. Essa semana nós vamos fazer aniversário de casamento, vou dar uma saída com ela. Não ligue para mim, não mande mensagem que eu não vou responder essa semana. Entre em contato com os supervisores aí, Antônio, Ademir, Silvio, Dick. Vocês seguram a onda essa semana, porque essa semana, até sábado, sou eu e ela. Mas eu sou mais apaixonado por Jesus do que por ela. E ela diz, amém, como você acabou de ouvir. Sabe por quê? Porque é Jesus que me ajuda a ser um maridinho um pouquinho melhor cada dia para ela. Porque se não fosse Jesus, ela estava lascada. Eu sei, nem eu me aguento sem Jesus. Quando eu vejo que, às vezes, quando começa o tanque espiritual dar uma baixadinha, já nem eu me aguento. Eu amo mais Jesus do que ela. Eu sou muito apaixonado por ela, desde que eu era guri. Faz pouco tempo. Mas por Jesus eu sou muito mais. Sem Jesus não dá. Ele é maravilhoso demais. O amor que Ele transborda em nossos corações é uma coisa de doido. É coisa de... Sabe? E não existe amor maior. É esse amor que nos faz aproximar dele, de lançar todo o nosso coração para Ele, jogar toda a dúvida fora, jogar todo olhar mal, pedir para o Senhor, me revela, me mostra o que eu preciso ser, como é que eu preciso ser para que o Senhor possa reinar cada vez mais em mim. Eu quero me parecer um pouquinho mais contigo. E aí aproveitar todas as oportunidades. Gente, aquela mulher aproveitou a oportunidade. Nós estamos agora em uma oportunidade. As nossas células são oportunidades. As reuniões de discipulado, os encontros, as conversas são oportunidades. Reunião de oração sexta-feira é uma oportunidade. Tudo o que nós, como povo de Deus, procuramos fazer para estarmos juntos com Ele e conosco são oportunidades, e que pode haver transformações que podem mudar o curso da nossa história. Você já deve ter alguma experiência nesse sentido. Isso não vai ser apenas periódico, vai ser, sim, constante e recorrente à medida que você buscar. Jesus está chamando você para que você abra o seu coração para uma percepção diferenciada de discernimento com relação ao seu erro. E mais ainda, quanto mais você perceber isso, mais você vai ver Jesus como Ele é. Vai se aproximar dele. E as transformações que acontecerão no seu coração vão te constranger tanto, positivamente, que você mais vai querer a presença dele. Você fica cada vez mais apaixonado. Quando estamos num ambiente escuro e aos poucos a luz vai aumentando, nós então começamos a perceber melhor algumas coisas que normalmente não percebemos. É assim na vida com Jesus. Quanto mais nos aproximamos dele, que é a luz, melhor nós vamos nos enxergando. E eu quero dizer para você, se você hoje não está conseguindo enxergar coisas que precisam mudar na sua vida, se a coisa está meio normal, tem coisa errada aí, gente. Porque nós estamos em constante processo de transformação.
E se estão vindo a você coisas que precisam ser transformadas, caminhos novos que você precisa seguir no seu coração, está no ponto certo. Continua. Sabe por quê? Porque assim ele vai reinar e entrar. E quanto mais a gente experimenta essa presença, mais gratidão vem. E aí, esse é o último ponto. Gratidão fortíssima. Expressões de gratidão fortíssimas. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado de novo. Por que eu e ela vamos investir nessa nossa saída? E não é porque está sobrando, não. Pelo contrário. É um investimento. Tudo hoje em dia, está tudo muito caro hoje, né? Mas, por quê? Porque a gente entendeu o amor de Deus, valoriza isso como princípio, a união conjugal, e a grande parte da igreja que já está aí faz tempo sabe que a gente caminha nessa linha de raciocínio, porque é bíblica, e deixamos esse período do aniversário de casamento para fazer isso, para separar um tempo só para nós, e outros momentos também, mas esse mais específico. E tem um preço a pagar, tudo tem um preço, mas nós damos valor a isso. Por quê? Porque somos apaixonados por Jesus e apaixonados um pelo outro. Então, todo o resto perde o valor. Porque isso tem o maior valor. Então, quanto mais a gente é apaixonado, mais isso ganha valor. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais valor ele tem para nós. Então, a nossa expressão de gratidão ganha outra dimensão. Nós somos tomados por essa paixão e queremos expressar essa gratidão cada vez mais forte, cada vez maior. A gente fica diferente. A gente olha para as pessoas diferente. A gente discerne espiritualmente as coisas. E o fim da história é que aquela mulher pecadora encontrou paz e salvação. E aqueles homens, a gente não sabe. E eu quero, juntamente com você, nós irmos para um fim da história, escutando de Jesus. Vai em paz. Que a paz transborde em teu coração. Que a paz tome a tua mente, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções. Que você seja encharcada de paz. Vai em paz. A tua fé te salvou. E a salvação começa aqui e agora. E vai por toda a eternidade. Porque quando você passar desse mundo aqui, você sabe para onde você vai. Por toda a eternidade. Com Jesus. E em nome de Jesus eu vou estar lá com você também. Amém? Que a presença e o poder do Espírito Santo guie você. Que a presença do Espírito Santo convença você dos seus erros. Nas diversas áreas. Concedendo percepção do quanto você foi perdoado por amor. Você já foi perdoado por amor. A questão aqui está se você realmente está arrependido, porque o arrependimento é que vira a chave do perdão. E a partir do momento que no seu coração, aquele lugar que ninguém vê, mas que Jesus vê, ele sabe o que está aí, e ele vê que há realmente, independente da situação, pode ter, mas já é a 20ª vez que eu cometo o mesmo erro, não importa. Ele te perdoa se há arrependimento do coração. Aí o processo de transformação começa. Continua e se amplia. E quando a gente experimenta isso, a nossa gratidão ela é tremenda. Ela é fortíssima. E que o poder do Espírito Santo te direcione a essa forte expressão de gratidão. Que o poder do Espírito Santo te convença e te conduza a essa forte expressão de adoração. De adoração a Ele. Adoração àquele que é o amor verdadeiro, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, Jesus de Nazaré. Amém? E eu quero te convidar a nós orarmos agora. Eu pedi para você ficar de pé, para nós orarmos, porque algo
espiritual está acontecendo nesse momento, porque a palavra do Senhor, ela opera a vida. A palavra do Senhor transforma. E agora no seu coração, eu te convido a nesse momento refletir sobre o seguinte: está claro para você agora, nesse exato momento, em que áreas você tem alguma prática de erro, um pensamento de erro, ou até mesmo palavras de erro? Quem sabe foi hoje mesmo. Quem sabe tem sido nesses dias. Simão achava que estava fazendo a coisa certa. E muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo. Achamos que estamos com os planos certos. Mas não estamos. Somente um coração que está aberto a perceber o seu próprio erro é que mais facilmente percebe e consegue, então, a partir de um coração aberto, a partir de um coração humilde, abrir-se para Jesus, não ver obstáculos, se desvencilhar dos medos, dos receios, das dúvidas, do seu próprio mal, para poder ir em direção a Ele, expressando gratidão, fortes expressões de gratidão. E poder ouvir dele: teus pecados estão perdoados. Meu Deus. Teus pecados estão perdoados. Vá em paz. A tua fé te salvou. Que o Senhor encontre agora nos corações aqui, homens, mulheres, jovens, com um coração como o daquela mulher. Olha, Senhor. Olha, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, Senhor. Mas também olhamos para Ti e vemos o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que transforma a nossa vida, aquele que transforma a história, aquele que transforma a maldição em bênção, aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer. Ele é todo-poderoso. Ele é aquele que enxerga as aflições. Ele é aquele que conhece as dúvidas. Ele é aquele que é poderoso para transformar a vergonha em dupla honra. Ele é aquele
que é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem pedido ou pensado. Ele é aquele que faz brotar rios no deserto. Ele é aquele que reconstrói corações. Ele é aquele que transforma os relacionamentos. Ele é aquele que abre caminhos aonde hoje parece não haver caminhos. Enxerga em nós, Senhor, corações como o daquela mulher que reconhecem a tua grandeza, o teu amor, o teu poder, o teu cuidado. A palavra do Senhor diz, Jesus disse em João 16, 7, 8 assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, e ele foi, eu o enviarei, e ele enviou. Quando ele vier, e ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aos corações abertos aqui nessa noite, aos corações que estão dispostos a encaminhar, inclinando-se aos pés de Jesus, aos corações que estão aqui dispostos a, com o coração humilde, reconhecendo o tamanho do seu próprio erro, inclinar-se aos pés de Jesus e chorando aos seus pés, molhando os seus pés com suas lágrimas, porque Ele é o Senhor, enxugando os seus pés com os seus cabelos, entregando o seu melhor para adorá-lo. Aos que estão com esse coração, desejosos por começar uma adoração extravagante em suas vidas, por conhecer esse amor. Vem, Santo Espírito de Deus. Cumpre a tua palavra, a palavra que o Senhor Jesus disse, porque o Espírito Santo, o Consolador, convence do pecado, convence da justiça e do juízo. E eu quero, Senhor, eu quero ser convencido por Ti diariamente do meu próprio erro, porque eu não quero errar sem perceber. Eu não quero ser como Simão, o erro imperceptível tomando conta. Não, eu quero ser como essa mulher, consciente, sim, da sua condição, mas derramada aos Teus pés e podendo ouvir do Senhor: teus pecados estão perdoados. Vai, a tua fé te salvou.